Hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? O que você faria se pudesse ver através das máscaras? Se pudesse decifrar os verdadeiros motivos por trás de cada sorriso, de cada promessa, de cada gesto de poder? Nicolau Maquiavel, o florentino cujas palavras ecoam através dos séculos como um sussurro perigoso, nos oferece precisamente essa visão. Ele não nos vende ilusões agradáveis, mas um espelho, muitas vezes sombrio, da própria natureza humana. E é nesse espelho que vamos olhar hoje. Porque as ideias de Maquiavel, tão antigas, ainda nos causam um arrepio na espinha e, ao mesmo tempo, uma fascinação irresistível, porque ele ousou despir a política e a própria existência humana de adornos morais. Ele nos confronta com a crueza do que somos, ou pelo menos, do que podemos ser quando as convenções sociais se esvaem. A ânsia por entender as motivações mais profundas das pessoas ao nosso redor é um motor poderoso em nossas vidas. Sem essa compreensão, somos presas fáceis, navegando em um mar de enganos e decepções. Maquiavel, de certa forma, nos apresenta a sombra, aquela parte de nós que negamos, que reprimimos, que não queremos admitir que existe. Carl Jung falava sobre a sombra individual e coletiva, sobre os aspectos indesejáveis que, ignorados, ganham um poder oculto sobre nós. Maquiavel, em sua análise implacável, nos mostra como essa sombra opera no palco do poder, nas relações humanas, na dinâmica social. Ele nos força a encarar o que evitamos ver. A questão fundamental que ele levanta é sobre a escolha entre a ingenuidade reconfortante e a dura sabedoria que liberta, acreditar na bondade inata de todos, ignorando as estratégias e motivações ocultas. É um convite aberto à manipulação. É uma forma de auto-engano que nos torna vulneráveis. Mas a sabedoria que Maquiavel nos oferece não é um convite à crueldade, e sim à clareza. É a clareza que nos permite navegar no mundo com os olhos abertos, entendendo as regras não ditas do jogo humano. Que verdades sombrias ele nos desvela? A ética idealista, aquela que nos ensina a ser sempre bons, sempre justos, sempre virtuosos. É um belo sonho, mas Maquiavel nos acorda desse sonho com um balde de água fria. Ele não diz que a bondade é ruim, mas que tentar ser puramente bom em um mundo onde muitos não o são, pode ser sua maior fraqueza. Ele observou que os homens são ingratos, volúveis, dissimulados e gananciosos. Essa não é uma invenção dele, mas uma constatação da realidade que ele ousou nomear. O que isso nos revela sobre a essência do comportamento humano? Quando despido de vernizes e convenções, Maquiavel nos ensina a ser como o leão e como a raposa. O leão é forte, mas não sabe se defender de armadilhas. A raposa é esperta, mas não tem a força para afastar os lobos. Precisamos de ambas as qualidades. Apegar-se rigidamente a uma moralidade abstrata, desconectada da realidade, é um caminho seguro para a ruína. Quantos líderes, quantas pessoas, ao longo da história e até hoje, não sucumbiram por teimosia ética, por não saber quando ceder, quando adaptar-se. A flexibilidade, a capacidade de mudar de curso, de acordo com as circunstâncias, é muitas vezes mais prudente do que a teimosia cega em nome de uma virtude impraticável. Essa visão dura sobre a natureza humana, de que somos fundamentalmente egoístas e calculistas, pode parecer sombria, mas há uma proteção nela, ao reconhecer que as pessoas podem agir por interesse próprio, que a gratidão é efêmera e a lealdade volúvel. Nos tornamos menos suscetíveis a sermos enganados. Podemos antecipar ações, entender motivações ocultas e, assim, nos defender. Maquiavel fala sobre o mal necessário. Isso não é um convite à crueldade gratuita, mas sim a compreensão de que, para manter a ordem, a estabilidade e um bem maior, certas ações que consideramos imorais podem ser indispensáveis. A questão é o discernimento. Diferenciar a crueldade por si só da ação calculada, realizada com um propósito maior, sem cair na armadilha de justificar qualquer atrocidade em nome de um suposto bem maior. A virtude, portanto, não é um absoluto intocável, mas algo que deve ser calibrado com a realidade do comportamento humano. A sabedoria maquiavélica nos protege da ingênua crença na bondade universal e nos capacita a lidar com o mundo como ele é, e não como gostaríamos que fosse, em um mundo onde a primeira impressão muitas vezes se torna a única impressão. Maquiavel nos lança um desafio. O que realmente importa é a imagem que projetamos. Ser ou parecer ser, para o público, para a multidão, a aparência frequentemente supera a essência. Essa dinâmica não se restringe aos corredores do poder político, ela permeia os negócios, as redes sociais e as
complexas teias de nossas relações interpessoais. Como essa projeção de imagem se torna uma ferramenta tão poderosa, Maquiavel aconselhava parecer piedoso, fiel, humano, íntegro e religioso. Não que você precise realmente possuir todas essas virtudes em sua totalidade, mas sim que a aparência delas pode ser uma arma formidável. É a fachada que cativa, que gera confiança, que desarma a desconfiança alheia. Figuras históricas e contemporâneas dominaram essa arte, usando-a para ascender, para manter o controle e para influenciar massas. Entender essa dinâmica da percepção é o primeiro passo para não sermos vítimas dela e, quem sabe, utilizá-la com consciência. E o medo? Maquiavel provoca ao sugerir que, se não puder ser amado e temido, é mais seguro ser temido. O amor, ele argumenta, é um vínculo frágil, que pode ser rompido pela conveniência. O medo, por outro lado, é mantido pela ameaça de punição. Um temor constante, mas há um limite. O ódio, nascido do medo excessivo ou da crueldade gratuita, é a semente da revolta. A psicologia por trás disso é complexa. O medo nos paralisa, nos torna submissos, o ódio nos impulsiona à ação. Encontrar o equilíbrio, o ponto onde o respeito se impõe sem gerar ressentimento. É a arte sutil que Maquiavel nos convida a explorar. A dissimulação, a capacidade de esconder suas verdadeiras intenções e de motivar suas ações de forma estratégica, é outra faceta dessa selva social. Em ambientes competitivos, essa habilidade pode ser crucial para a sobrevivência e o sucesso. Contudo, a linha que separa a inteligência tática da desonestidade pura é tênue e perigosa. A conclusão maquiavélica é que a natureza humana responde mais à imagem do que à essência. Dominar a arte da aparência, portanto, não significa ser um impostor, mas compreender as regras do jogo social e utilizá-las com sabedoria, sem perder a própria integridade. Um dilema eterno à busca pelo poder, seja ele político, social ou pessoal, parece ser um instinto profundamente enraizado em nossa natureza. Maquiavel, com sua lente implacável, não apenas descreve como o poder é conquistado, mas, crucialmente, como ele é mantido. E é nesse processo de aquisição e preservação que emergem lições cruas sobre quem realmente somos. A ação decisiva, a energia direcionada, especialmente em momentos de turbulência, é a marca de quem compreende o jogo. Maquiavel nos ensina que a hesitação é um convite à ruína. A inação, em tempos de crise ou transição, abre brechas para a desordem e para que outros tomem as rédeas. Quantos líderes, ao longo da história, falharam não por falta de intenção, mas por excesso de ponderação, por não agir quando a oportunidade exigia, desenvolver a capacidade de tomar decisões firmes, mesmo sob pressão. É uma habilidade que transcende a política e se aplica a todos os aspectos da vida. É reconhecer que o momento de agir é muitas vezes efêmero. Ele também introduz os conceitos de fortuna e virte. A fortuna são os ventos externos, os eventos imprevisíveis, as circunstâncias que fogem ao nosso controle. A virte, por outro lado, é a nossa capacidade de ação, nossa habilidade de adaptação, nossa força de vontade para moldar a realidade. A natureza humana, sob essa ótica, não é um destino fixo, mas uma dança constante entre o que nos acontece e como respondemos a isso. O destino pode ser influenciado, mas exige habilidade, perspicácia e, acima de tudo, ação. A sutileza de ser temido, mas não odiado, é um dos ensinamentos mais intrigantes. O medo, se bem administrado, pode ser uma ferramenta eficaz para manter a ordem, para garantir o respeito. No entanto, o ódio é um veneno que corrói as bases de qualquer estrutura. A aplicação prática disso é entender como impor respeito, como estabelecer limites claros, sem gerar um ressentimento profundo que eventualmente se voltará contra você. É uma habilidade crucial em qualquer hierarquia, em qualquer relacionamento. A conquista do poder, em última análise, reflete nossa busca por controle e segurança. As estratégias maquiavélicas nos mostram que essa busca é um jogo constante de adaptação, força e percepção, revelando a complexidade e a necessidade de vigilância na essência humana. Desmistificar o altruísmo puro. Essa é uma das tarefas mais desafiadoras que Maquiavel nos impôs. Ele argumenta, com sua clareza implacável, que a maioria das ações humanas é, em última instância, motivada por interesse próprio. Essa visão pode assustar, pois abala crenças arraigadas sobre a bondade inerente ao ser humano, mas, ao mesmo tempo, há uma libertação nela, libertando-nos da ilusão, da expectativa vã de que todos agirão desinteressadamente. A quarta estratégia que Maquiavel nos oferece é a habilidade de entender e utilizar os interesses alheios. Não se trata de explorar a vulnerabilidade alheia de forma cruel, mas de compreender o que realmente motiva as pessoas, seja dinheiro, poder, status, segurança ou reconhecimento. Ao identificar essas motivações, podemos negociar de forma mais eficaz, persuadir com mais sucesso e, crucialmente, antecipar as ações daqueles ao nosso redor. A aplicação é direta. Não se iludir
fugir com discursos vazios, mas focar nas motivações reais por trás das palavras e ações. A natureza volúvel do homem em sociedade, segundo Maquiavel, é amplificada quando seus interesses estão em jogo. As pessoas são mais facilmente influenciadas quando sentem que algo lhes será concedido, ou quando percebem uma ameaça aos seus ganhos. Essa percepção tem aplicação prática em negociações, na liderança e até mesmo nos relacionamentos mais íntimos. É fundamental discernir quando uma oferta é genuína e quando é uma tentativa de manipulação disfarçada. Em um mundo onde o interesse próprio parece ser a moeda corrente, surge a questão: em quem confiar? A análise maquiavélica nos aconselha cautela, não paranoia. A confiança cega é um luxo perigoso. A construção de alianças, sugere ele, deve ser baseada em interesses mútuos claros e compartilhados. Mas, mesmo nas melhores alianças, é prudente ter sempre um plano B, uma rede de segurança. A natureza humana, em sua essência pragmática e autointeressada, não deve ser ignorada. Viver em um mundo de fantasia, negando essa realidade, é um convite à exploração. Compreender e trabalhar com essa dinâmica, em vez de lutar contra ela, é a chave para navegar o complexo cenário social e proteger a si mesmo. Maquiavel, um nome que evoca controvérsia, que sussurra sobre táticas sombrias e corações calculistas. Mas ele é um professor de tiranos ou um realista implacável que ousou nomear a crua verdade sobre a natureza humana? Suas ideias, como espelhos multifacetados, podem ser usadas tanto para o mal quanto para o bem, dependendo da intenção de quem as empunha. E a sua interpretação, neste exato momento, revela muito sobre suas próprias crenças. Você vê um manual para manipulação ou uma ferramenta de autodefesa? A lição final, talvez a mais importante que o legado de Maquiavel nos oferece, é a necessidade de adaptação constante e de vigilância. O mundo e as pessoas que o habitam não são estáticos. A natureza humana, longe de ser um bloco monolítico e imutável, é um campo dinâmico, em constante fluxo. A necessidade de estar sempre observando, sempre aprendendo, sempre adaptando suas estratégias é o que diferencia o sobrevivente do espectador passivo. A aplicação é clara: desenvolver a resiliência, a capacidade de aprendizado contínuo e a flexibilidade para navegar as marés sempre mutáveis da interação humana. Podemos encarar os princípios de Maquiavel como um teste para nos defendermos da manipulação, em vez de usá-los para manipular. A autoconsciência, nesse contexto, torna-se o antídoto mais poderoso. A importância de questionar as próprias motivações e as motivações daqueles ao nosso redor com um olhar crítico e desapaixonado é fundamental. O conhecimento sobre a natureza humana, como Maquiavel a descreveu, não é um convite ao cinismo barato, mas a uma forma mais lúcida e eficaz de interagir com o mundo. O perigo reside na inocência ingênua, não na sabedoria do realismo vigilante. Em última análise, as estratégias de Maquiavel não são um manual para o mal, mas um raio-x da complexidade humana. A reflexão sobre seus ensinamentos nos força a confrontar verdades desconfortáveis sobre nós mesmos e sobre a sociedade. A verdadeira virtude, talvez, resida em usar esse conhecimento não para a tirania, mas para a autodefesa, para a compreensão mais profunda e para a construção de um mundo onde a consciência prevaleça sobre a ignorância e a manipulação. Chegamos ao fim de nossa jornada pelo labirinto de pensamentos de Nicolau Maquiavel. Ao longo deste percurso, desvendamos 5 estratégias que, longe de serem um manual de instruções para a maldade, funcionam como um raio-x da mecânica do poder e do comportamento humano em sua forma mais crua e menos idealizada. Não se trata de ser mau, mas de entender as engrenagens que movem o mundo. Essa compreensão, por mais desconfortável que seja, nos conecta a uma jornada mais profunda, uma jornada que ecoa os ensinamentos de Carl Jung sobre a sombra. Confrontar essa sombra maquiavélica, tanto em nós quanto na sociedade que nos cerca, é um passo essencial para a individuação, para o processo de nos tornarmos completos e inteiros. É um passo para uma compreensão mais profunda de quem somos e do mundo em que vivemos. Ignorar esses aspectos sombrios é como negar uma parte fundamental de nossa própria existência. O conhecimento que adquirimos aqui não deve ser um fardo, mas uma ferramenta, um convite à ação. Use-o não para manipular, mas para se proteger. Use-o para discernir melhor as intenções alheias, para não cair nas armadilhas da ingenuidade. Use-o para navegar o complexo cenário social com mais lucidez, com menos desilusão e com a sabedoria de quem enxerga além das aparências. Trata-se de equipar-se com a clareza necessária para não ser vítima das dinâmicas que observamos. E agora, a pergunta que paira no ar, a reflexão final que deixo com você. Você está pronto para olhar no espelho de Maquiavel? Está pronto para aceitar o que vê, sem fugir, sem se iludir? A verdade nua da natureza humana, com suas virtudes e suas sombras, espera sua resposta. A sua capacidade de confrontar essa realidade determinará o quão bem você poderá navegar
navegar o mundo, proteger-se e, talvez, até mesmo moldá-lo com uma sabedoria mais autêntica e menos idealizada.